Boa tarde para você, bem-vindo à TV Plan, bem-vindo ao Plantão 47, hoje quarta-feira, 18 de dezembro. Muito obrigado a você pela audiência e pelo carinho conosco, porque a partir de agora tem muita história para contarmos aqui no Plantão. Olha só, gente, um criminoso roubou um motel localizado na Avenida Alcoa na madrugada de hoje, lá na Zona Sul. A vítima relatou para a polícia militar que estava na sala da recepção do estabelecimento quando o suspeito chegou, invadiu o local. Segundo a denúncia, ele estaria armado com uma faca e anunciou o assalto. Do local, ele levou R$80 em dinheiro. No plantão de hoje, você também vai ver. Corpo de Bombeiros Militar combate um incêndio de grande proporção em uma vegetação no bairro Santa Augusta, na área central da cidade. 2 veículos ficam danificados durante uma tentativa de ultrapassagem na Avenida Presidente Venceslau Braz, na Zona Leste. Polícia Civil realiza a operação de combate ao tráfico e roubo em Poço Fundo, aqui no sul de Minas Gerais. Plantão 47, plantão da tarde, não é isso? São todos os plantões, você que nos acompanha agora ao vivo aqui pela TV Plan. Estamos na live também, está aqui o nosso WhatsApp para você interagir. Olha só, pessoal, final de ano chegando e com ele os pensamentos positivos nas coisas, né, que devem ser realizadas nos próximos 12 meses. É muito comum, né, as pessoas, como eu disse ontem aqui no plantão, fazer aquele balanço, né, pensar no que realmente vai mudar na nossa vida, né, e essa reta final do plantão, aliás, do ano de 2019, é importante a gente botar, na verdade, né, no papel, tudo que deu certo, tudo que deu errado, né, o que tinha de bom e o que teve de ruim também, para que a gente possa fazer a diferença no próximo ano, tá certo? Quero abraçar aqui todos os bairros que têm nos acompanhado durante todo esse ano de 2019, viu? A Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste da cidade. Por que eu falei dessa questão do balanço? Ontem nós trouxemos um tema muito parecido com esse, só que é mais para a questão do planejamento. Na edição do Plantão da Tarde de hoje, nós vamos falar também dos planejamentos, mas é do planejamento financeiro. Como não começar o ano no vermelho? Já parou para pensar que dá para mudar de vida? O 2018, 2019 não foi um ano muito bacana financeiramente. Tenho dicas importantíssimas para vocês na parte final do programa com o economista Leandro Pereira Moraes. Participe com a gente, mande a sua mensagem, quero responder um a um aqui no plantão. O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio de grande proporção em uma área de difícil acesso. Isso aí foi ontem à tarde, hein, gente? Olha lá, olha só os militares, né, tanto homem quanto mulheres atuando com os abafadores, né, esses abafadores costais que acabam fazendo a diferença aqui na nossa cidade, até porque a planície aqui, né, não é fácil aí para o trabalho dos bombeiros. Olha só que região montanhosa é essa. Muito trabalho, né? Isso aí foi no bairro Santa Augusta, viu? Isso aí foi no bairro Santa Augusta e, de acordo com os bombeiros, no local a guarnição, né, foi acionada, eles já chegaram, a queimada já estava avançando, região de dificílimo acesso, não foi possível, para você ter uma ideia, o deslocamento das viaturas e do caminhão de combate ao incêndio. Por isso que os militares, né, foram caminhando até o local. Próximo daí tem muitas residências, né? Inclusive tem barracos nessa região da cidade. Foi necessário aí uma rápida intervenção por parte dos militares. Após cerca de 1h30, a guarnição conseguiu controlar as chamas. Ainda segundo os bombeiros, no local havia indícios de que alguém teria provocado o incêndio a partir de uma fogueira. O Corpo de Bombeiros alerta que provocar queimadas é crime ambiental. Dificilmente consegue chegar ali na pessoa, né, que comete esse tipo de crime ambiental. Em praticamente 5 anos aqui de plantão, eu só vi uma vez até hoje. Só noticiei uma vez aqui uma pessoa que foi apreendida na época por causa, né, de provocar uma queimada. E 2 veículos ficaram danificados em uma tentativa de ultrapassagem na Avenida Presidente Venceslau Braz. Foi ontem à noite. Para a Polícia Militar, o motorista do veículo Peugeot, esse carro aí, ó, ele seguia pela avenida, estava atrás de um Fiat Palio, porém, ao tentar uma ultrapassagem, o carro que estava na frente teria acelerado, com o objetivo de impedir a passagem. Nesse momento, os 2 veículos acabaram batendo. Já o motorista do Palio
também deu a versão dele, diz que quando percebeu o Peugeot realizando diversas manobras de ultrapassagem, que em determinado momento o motorista do Peugeot teria ignorado a posição dos veículos, sem sinalizar a intenção com a seta. Aí cada um dá a sua versão aí, fato é que os carros, né, acabaram, né, batendo. Foram apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. E ainda na Zona Leste, no Jardim IP, um veículo e um ônibus do transporte público ficaram danificados. Teve acidente também na manhã de ontem, foi bem ali no cruzamento das ruas Pedro Augusto Cavini e Humberto Carlos Vila. Olha aí, a Polícia Militar esteve no local também, não, graças a Deus, né, de pequenas proporções, sem vítimas também. Os veículos estavam devidamente regularizados e foram liberados. Quando tem, né, o ônibus do transporte público, tem que ir um fiscal, inclusive, da empresa, né, ele faz uma avaliação lá dos danos, depois eles se acertam. E, gente, ontem à tarde, a Polícia Militar prendeu dois estelionatários no Jardim Country Club aqui na Zona Oeste. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em uma pizzaria. Isso mesmo. Para a Polícia Militar, a gerente da pizzaria, uma jovem de 24 anos, ela disse que recebeu a ligação de uma mulher informando que era moradora do estado do Rio de Janeiro e que o filho dela, um rapaz de 21 anos, teria recebido uma mensagem via aplicativo informando uma compra no valor de R$ 221,20 no cartão de crédito. O gasto teria sido na pizzaria. Possivelmente, o cartão havia sido clonado. O que aconteceu? A gerente do estabelecimento comercial informou o endereço da entrega da compra aos policiais. Os militares foram até o endereço, onde é? Rua João de Paroles, lá no Country Club. No mesmo endereço, onde foram realizadas várias compras por aplicativo há aproximadamente 2 semanas. Na verdade, os gastos aí teriam sido próximos de R$ 3.000. No momento da entrega, foram presos um estudante de 21 anos e um homem de 38 anos. Com eles, a polícia apreendeu cartões de crédito em nome de terceiros. Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia. Aí, uma hora vai dar problema. Uma hora vão ter um problema danado. Parabéns, antes de mais nada, a gerente do estabelecimento que teve aí, na verdade, o feeling de poder entrar em contato com a polícia. E a unidade da Polícia Rodoviária Federal aqui de Poços de Caldas recebeu na tarde de ontem 2 novos etilômetros que vão ser utilizados nas ocorrências de fiscalização na região. De acordo com o inspetor Daniel Vieira, os aparelhos têm 2 funções, sendo ativo e passivo, ou seja, na opção passiva, apenas a da pessoa falar próximo ao aparelho já é identificado, se ele ingeriu bebida alcoólica ou não. Se o aparelho acusar sim, a pessoa será submetida ao teste ativo, que é o tradicional, em que o fiscalizado deve assoprar ali o aparelho. Os novos aparelhos devem ajudar a retirar das ruas os motoristas que insistem em dirigir depois de consumirem bebidas alcoólicas. O etilômetro vai ajudar na fiscalização de veículos durante as operações. Mesmo assim, viu, gente, é preciso utilizar o equipamento antigo para detectar o teor alcoólico do motorista. Mas isso aí já é melhor, porque aquele que tomar aquela cachaça mais, tomou uma, 2, 3, 4 doses, vai ter um problema aí logo de cara. Um abraço ao inspetor Daniel, lá da PRF, está sempre acompanhando o plantão. E olha só, gente, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Hoje tem a campanha da semana, hein? Escova dental Oral-B. Escova dental Oral-B por R$ 9,99. Aquela com 2 unidades. Cada uma sai por R$ 9,99. Tá muito barato realmente. Uma das melhores escovas do mercado. E você encontra essa campanha super bacana, a promoção da semana na Drogaria Americana. Anota aí, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Hoje é quarta-feira, o dia tá lindo aqui em Poços de Caldas. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão.
dia começou com sol entre nuvens. Bom, para o período do dia, a previsão é de sol e no finalzinho da tarde, início da noite, tem possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 96%. Em Botelhos, a mínima deve atingir os 17 e a máxima os 25 graus. Dia nublado também, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Andradas, a mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar varia entre 64% e 98%. E olha só, um homem armado com uma faca roubou R$80 em um motel lá na Zona Sul. Foi hoje durante a madrugada. Para a Polícia Militar, a vítima de 40 anos disse que estava na sala da recepção e aí ele observou através do monitor quando o suspeito surgiu com um pano branco sobre o rosto, caminhando pelo motel, um fantasma. Imagina só de madrugada, você olha lá nas câmeras de segurança, uma pessoa com um pano branco no rosto caminhando pelas ruas do motel. É uma visão do inferno. O que ele estava fazendo? Ele observava as portas dos quartos, quando de repente o sujeito desferiu um chute na porta da sala onde a vítima estava. Temendo pela vida, a vítima disse ao suspeito que entregaria o dinheiro e que não seria necessário arrombar a porta. A vítima entregou ao suspeito, através da boqueta, a boqueta, que é isso, hein? Quanto que ele entregou para ele de dinheiro? R$80, é isso? É isso, Marcinho, R$80. Ainda assim, o suspeito exigiu. Ele estava com a faca, ele pegou o dinheiro e foi lá sentido a Avenida Alcoa, viu? A Polícia Civil foi acionada e realizou um intenso rastreamento, só que nesse caso não acharam o homem do pano branco na cabeça, Que não é fantasma coisa nenhuma, porque fantasma não assalta ninguém, Fantasma não assalta ninguém. Já no presídio aqui de Poços de Caldas, o professor de academia, Caio Júnior da Silva, ele que é acusado de um crime de extorsão, o caso dele, gente, se ele for condenado, o bicho vai pegar, hein? Ele pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Ele foi preso ontem, o suspeito, após cobrar o valor de R$2.000 para não divulgar imagens íntimas envolvendo uma mulher com quem ele teria se relacionado. O professor de educação física, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. O prazo para o pagamento venceria na manhã da última segunda-feira, no mesmo dia em que ele foi preso pelo crime de extorsão. Aliás, ele foi preso na academia em que ele trabalhava. Durante as conversas, o suspeito teria falado com a mulher que foi contratado pelo ex-companheiro dela para quê? Para realizar o serviço. Ele disse que receberia R$1.200. E aí o investigado, gente, segundo consta até mesmo ali nas mensagens, ele estaria exigindo um valor maior ainda da vítima, alegando que não entregaria o material para o ex-marido. Segundo o delegado, Cleison Rodrigo Breni, o homem confirmou as mensagens, só que ele argumentou que seria uma brincadeira e que desmentiria a conversa ainda na segunda-feira. O suspeito negou ainda o envolvimento do ex-companheiro da mulher e falou que não a conhecia. O celular do investigado foi apreendido pela polícia, até porque a polícia agora vai escafunchar esse celular aí, até para intensificar aí quem sabe a participação do ex-marido que foi citado, ou até mesmo de outras pessoas, até para saber, gente, se o investigado acabou, de certa forma, inventando essa história. Fato é que ontem pela manhã teve a coletiva de imprensa na delegacia, a nossa equipe passou por lá e você acompanha com a gente agora. Boa tarde, Angélica. A Polícia Civil conseguiu chegar até o suspeito por meio da denúncia da vítima, uma mulher de 26 anos, que alegou receber ameaças de um homem de 25 anos, professor de academia. Segundo a vítima, a intenção dele era extorquir a quantia de R$2.000 por meio de um vídeo com conteúdo sexual. A vítima procurou a delegacia de polícia no plantão policial no último domingo para narrar que estava sendo ameaçada por um indivíduo que ela teria se envolvido na última semana em duas oportunidades, mantiveram relações sexuais. No sábado, ele teria gravado a relação sexual e começou a ameaçá-la durante a noite mediante mensagens, dizendo que teria sido contratado pelo ex-marido da vítima, pois ela teria se separado há pouco tempo, e que teria combinado o valor de R$1.200 para fazer esse serviço de receber informações pessoais da vítima, bem como de conseguir essas imagens. Ele alegou que o valor contratado era de R$1.200 e estava exigindo dela a quantia de
R$2.000 que deveria ser paga até segunda-feira, alegando que ele não entregaria o material para o marido. Importante mencionar que nas mensagens ele também se diz profissional. Quando a vítima fica muito nervosa, a filha dela de 3 anos começa a chorar ao fundo e ele menciona isso. Não adianta colocar criança para chorar ao fundo porque eu sou profissional. O suspeito foi preso em flagrante pela equipe da Civil na tarde desta segunda-feira, em uma academia no centro de Poços. E minutos antes da prisão, ele teria enviado mais uma mensagem ameaçadora à vítima. Foi feito um expediente de medidas protetivas, porém, na segunda-feira, ela continuou recebendo mensagens do rapaz e nos procurou novamente. Assim que ela passou as mensagens com as ameaças, as cobranças, nós saímos em diligência e localizamos esse professor de academia no seu local de trabalho, o conduzimos até a delegacia, ele confirmou as mensagens, mas alegou que estava fazendo em tom de brincadeira para dar uma lição de moral na vítima, segundo ele nos disse, e falou também que desmentiria toda essa conversa no período da tarde. Ele autorizou acesso ao aparelho celular e a partir de então nós estamos agora fazendo um relatório minucioso de investigação a partir dos dados extraídos do aparelho celular. As diligências continuam e ele deve responder neste primeiro momento por crime de extorsão. Ele negou o envolvimento do ex-marido e afirmou que não o conhecia. Então as próximas diligências são no sentido de identificar se efetivamente há essa participação do ex-marido ou ele apenas inventou uma história cobertura para poder cobrar o valor mais alto de R$2.000. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de extorsão e agora nós vamos analisar a partir do aparelho celular se ele efetivamente divulgou esses vídeos para outras pessoas, podendo responder por outros crimes. Além disso, vamos também fiscalizar o aparelho no sentido de identificar eventuais outras vítimas dessa modalidade criminosa. É muito importante que as vítimas procurem a delegacia de polícia, porque as informações são sigilosas e de fundamental importância para que a gente possa efetivamente coibir essa prática criminosa. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Que problemaço que esse jovem arrumou para a vida dele. Que problemaço. Dependente, a versão dele, eu estava brincando. Isso não é brincadeira que se faça. Antes de mais nada, isso não é brincadeira que se faça com uma mulher. Uma falta de respeito. Fica mais uma vez, gente, todo o cuidado do mundo com relacionamento, cada um tem o direito de ir e vir, todo mundo tem o livre-arbítrio, não é isso? Mas muito cuidado, viu? Muito cuidado ao autorizar a pessoa fazendo uma filmagem, porque pode ser aí, uma grande cilada. Olha só, tem um recado super bacana para você lá do Supermercado Colombo. Você sabia que o Colombo agora tem programa de fidelidade? Você cadastra o seu CPF e em toda compra feita em dinheiro, acumula bônus. No fim do mês, você recebe um código via SMS e troca por mercadorias. Já pensou que bacana, gente? Só o Colombo mesmo, com tanta novidade para você ali na Zona Leste, aqui em Poços de Caldas. Super indico para você carnes frescas, cortes especiais, setor de hortifruti super bacana. O pessoal ali manda bem, tem estacionamento. E esse programa de cashback, de fidelidade, realmente faz toda a diferença, tá bom? Colombo é parceiro aqui do Plantão. Tudo de bom para você, grande Arnaldo e toda a equipe, sempre de plantão. Atendimento das 8 da manhã às 8 da noite, sábado também no mesmo horário e domingão das 9 da manhã até 12h30. No próximo bloco, você vai ver que a fiscalização com o uso de radares deve ser reativada nas rodovias mineiras ainda neste mês. Daqui a pouco no Plantão. De volta com você, agora tem destaque aqui no Plantão da Tarde. Vem comigo para Poços, para Andradas e também para a capital mineira. Vamos ao destaque da manhã. Mantiqueira, a comitiva alemã entrega estudo de viabilidade técnica do monotrilho ao prefeito Sérgio. Está aí esse estudo feito por essa comitiva alemã. E eu disse hoje lá no Manhã Show da Band e repito aqui no Plantão, torço muito realmente para que o monotrilho volte a funcionar. Seria, sem sombra de dúvidas, um atrativo, não só em termos de turismo para a cidade, mas também de mobilidade urbana. Aliás, a mobilidade urbana tem sido debatida em audiências públicas, com o executivo, com o legislativo, com estudiosos do assunto que querem, de certa forma, colocar Poços de Caldas num outro patamar. Fato é
é que caminhou pouco nos últimos 3 anos. E esse estudo, gente, não quer dizer que isso vai sair do papel. Mais uma vez, eu volto a afirmar aqui que torço muito para que isso aconteça, mas esse estudo ainda é muito pouco pelo fato do município ter assumido o compromisso, ter comprado aí, pego essa bucha, né, do monotrilho. Hoje, o município é responsável direto pelo monotrilho. Eu quero ver muito bem aonde que vai terminar isso aí, até porque até agora não tem nada de novidade, a não ser esse estudo. Vamos até Andradas também? Olha só, na conta Sicredi, Unestados retorna mais de 5,3 milhões a seus associados. Falando também de segurança, a INB recebe simulado do Plano de Ação de Emergência hoje, quarta-feira, hein? Indústrias Nucleares do Brasil. E também de olho, Caldas recebe sistema de monitoramento por câmeras de segurança. Vamos para a capital mineira agora. Aí para você o tempo, matéria de hoje, hein? De capa, reajuste. Congresso aprova orçamento de 2020 com salário mínimo de R$ 1.031. O novo valor também é válido para aposentadorias e pensões. E olha só, tem uma disputa também. Por 13º salário, os sindicatos ameaçam ir à justiça contra o governo de Minas Gerais. Ao menos 3 sindicatos já informaram que vão impetrar o mandado de segurança para garantir o pagamento do salário extra ainda em 2019. Enquanto o nióbio não sai do papel, né, eles vão ficar aí nessa batalha, talvez para o campo jurídico. Mais um destaque para mim, tropa de elite. Hoje em dia, agora, olha só, a concessão de mercados em BH vai gerar até 100 milhões de reais. Tem também aqui, olha só, clínica sem aval para fazer cirurgia. Muito cuidado com isso, hein, gente? Vamos lá, mais um destaque, o último do dia, Estado de Minas. Olha só, conheça a estrutura que vai proteger bombeiros durante chuvas. Essa estrutura está sendo montada em Brumadinho. Né, os trabalhos seguem em Brumadinho, né, mesmo né, já após tanto tempo, mas tem ainda muitos militares atuando lá em Brumadinho. Protesto também, servidores de Minas Gerais cobram 13º em nova manifestação na sede administrativa. Aí a cobrança para cima do governador Romeu Zema, né, que vai estar aqui em Poços de Caldas na próxima sexta-feira. Vamos nessa aqui? Olha só, em 2019 foram milhares de pessoas voltando a sorrir junto da Oral Sim Implantes. Para você ter uma noção, em 2019 foram mais de 4 milhões de atendimentos, mais de 200 mil implantes dentários. Isso contando as 250 unidades da Oral Sim em todo o Brasil. Poços tem a sua, Pouso Alegre também já tem a sua. A Oral Sim é uma clínica odontológica, referência em sorrisos. Ela é referência também, gente, em atendimento. Então você que está pensando em mudar o seu sorriso, em melhorar a qualidade de vida, a Oral Sim é uma super dica para você. Basta ligar agora no 3114-0300. 3114-0300, liga para a Oral Sim, fala em nome do Paulo, já agenda a sua avaliação para 2020, para começar o ano, mudando de vida, e vamos começar essa mudança pelo sorriso. Oral Sim Implantes é parceira do plantão. E o homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas, na madrugada de hoje em Poço Fundo. Operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar. Um outro suspeito conseguiu fugir. Com o homem preso, foi encontrada uma grande quantia de drogas. Os policiais continuaram as buscas para encontrar o outro suspeito que pode ter entrado em uma mata. Já o homem preso, tá aí a imagem da apreensão, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e depois para o presídio também. Vai ter tempo, né, para se explicar com a justiça. Essa é a mais pura verdade. Ainda em Poço Fundo, a polícia deflagrou uma operação com o apoio da Polícia Militar ontem de manhã. Tá aí mais combate ao tráfico de drogas, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e produtos ilícitos foram localizados também. Um adolescente envolvido em vários crimes foi apreendido em flagrante. Na casa do jovem, no bairro Barreiro, os militares encontraram 35 buchas de maconha, um simulacro de arma de fogo, objetos para confecção de cigarros de maconha e um celular que teria sido fruto de um roubo recente na zona rural lá daquele município. Buscas também foram feitas no bairro Moraes, ainda na zona rural, e também na zona urbana, viu, gente?
O bicho está pegando lá, passaram no bairro Mãe Rainha, no Nova Jimirim, no bairro Santa Helena, Poço Fundo aí movimentadíssimo na manhã de hoje. O menor apreendido e os produtos apreendidos foram levados para a delegacia de Poço Fundo. O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Civil do Distrito Federal, ampliou até a próxima segunda-feira o prazo para que a Polícia Rodoviária Federal retome totalmente a utilização de radares móveis na fiscalização das rodovias federais. Na última quarta-feira, o magistrado suspendeu a ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O prazo fixado inicialmente era de 72 horas e acabou às 10 horas e 25 minutos deste domingo. 2 horas antes, no entanto, o juiz decidiu estendê-lo. A decisão determina ainda que, até hoje, a PRF comprove a prática dos atos administrativos necessários para a retomada da fiscalização. Já na próxima sexta-feira, acaba o prazo para que os radares voltem a ser utilizados. O juiz está tentando aí fazer voltar, né, esses serviços aí que nós tínhamos há poucos meses atrás, depois daquele decreto do presidente Jair Bolsonaro. E um homem de 40 anos foi vítima do golpe do cartão clonado aqui em Poços. Para a polícia militar, a vítima relatou que recebeu uma mensagem no celular do banco informando que alguém estaria tentando realizar compras do cartão de crédito. Vejam só vocês, o que ele fez? Imediatamente, a vítima, esse homem, foi até a agência. A gerente informou que foram realizadas diversas compras, realmente, né, utilizando o cartão de crédito da vítima. Inclusive, olha só, compras no exterior. Foram aprovadas um total de R$ 1.500, mas podem haver mais compras que ainda não foram computadas. Ele foi orientado a registrar um boletim de ocorrência e bloquear o cartão. Certamente ele vai ter os valores estornados, né, pela própria, né, a prestadora ali do cartão. Né? Geralmente é comum que isso aconteça. Vamos à cotação do café aqui no Plantão da Tarde. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 542, variação negativa de R$ 4. No mercado futuro, com vencimento em março de 2020, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $152,90, variação negativa de $6,10. É a oscilação do café, né? Um dia está lá em cima, outro dia, né, vai só mudando os valores. A cidade de Caldas entra para o rol das cidades que investem em tecnologia para o combate ao crime. A base de monitoramento das imagens está instalada em um espaço pequeno. A implantação do sistema de câmeras de transmissão das imagens é fruto de investimentos feitos pela Câmara Municipal de Caldas, em parceria com a Prefeitura, o Judiciário e até mesmo alguns empresários. Né? Eles têm agora equipamentos específicos que foi adquirido com a ajuda da população também de São Pedro de Caldas. As 22 câmeras instaladas estão distribuídas em diversos pontos, nas entradas e saídas dos distritos, na área central, em Pocinhos do Rio Verde, né, essas câmeras que monitoram inclusive possíveis rotas de fuga, né, que são usadas aí às vezes pela bandidagem, né, naquela região ali tem muitos crimes, principalmente na região rural, que é extensa, diga-se de passagem. Então essas câmeras, sem sombra de dúvidas, né, vão fazer a diferença aí na vida dos moradores de Caldas, de Pocinhos do Rio Verde, né, que façam um bom uso. E aqui em Poços de Caldas, as 15 câmeras de segurança espalhadas em pontos estratégicos do município têm facilitado e muito os trabalhos da Guarda Civil. O acompanhamento é em tempo real, 24 horas por dia, e não escapa nada dos olhos atentos dos agentes. Na central de monitoramento, que é de responsabilidade da Guarda, ficam um agente e um policial militar também. Eles não perdem nada, né? Da central é monitorado pessoas, o fluxo de veículos em diversos locais, acompanhando também, viu gente, grandes eventos e manifestações públicas. Nossa equipe foi até a central para mostrar um pouquinho para você como que funciona esse trabalho importantíssimo para a segurança aqui de Poços de Caldas. Com
um ano de implantação do programa Postos Mais Segura, a Guarda Civil Municipal solucionou várias ocorrências na área central por meio do sistema de vídeo monitoramento. Ações em parceria com a Polícia Militar e Civil. Diuturnamente, a Polícia Militar está aqui com a gente e a Polícia Civil através da investigação que eles sempre nos procuram aqui para poder ter as imagens e ver o que aconteceu de fato. Hoje virou uma ferramenta essencial nesse trabalho nosso de segurança, principalmente na parte preventiva, né? Onde as nossas operadoras aqui conseguem, através das 15 câmeras que foram colocadas em pontos estratégicos, né, de maior movimentação de pessoas, a gente consegue visualizar e ver o andamento do dia e noite. Então, quando tem alguma movimentação maior ou tem alguma movimentação estranha, a operadora nossa aqui da central chama a nossa viatura via rádio e pede para eles irem até o local para poder fazer uma abordagem ou verificar o que está acontecendo por lá. As câmeras estão posicionadas em vários pontos do centro, funcionando 24 horas por dia. Nós conseguimos identificar várias situações, né? Inclusive assim, de assédio às pessoas idosas que recebem seus pagamentos, aliciamento de menores. Então são situações do dia a dia que com o monitoramento a gente consegue identificar e inibir aquela ação criminosa. E agora, né, com o final de ano, com as vendas aumentam, né, principalmente até um pouco mais tarde, aí a gente consegue por aqui estar acompanhando essa movimentação e dando uma segurança maior para as pessoas que estão ali para poder fazer suas compras. O POD, Policiamento Digital, é uma ferramenta que também auxilia na segurança do trânsito e das pessoas. A principal função do POD é afastar a intenção criminal, né, pela forte presença policial e a captura de imagens, né, em 360 graus, mais a leitura de placas de veículo. A leitura de placas de veículo serve tanto para detectar veículos que foram furtados, roubados, né, quanto também algumas funções de trânsito, como contagem de veículos, passagem por dia, por hora. Dessa forma, ele consegue estar minimizando e auxiliando as autoridades de trânsito. Como é importante esse trabalho de monitoramento na nossa cidade. Você vai se lembrar que na semana retrasada teve um caso aqui na Praça Pedro Sanches, né, ali na Praça Pedro Sanches tem os carrinhos de pipoca e tem os carrinhos de doces, que são tradicionais, né? Aquele vem passando, creio eu, de família para família. E um deles, né, acabou sendo alvo. Você vai se lembrar de um bandidinho lá, que passou por lá de madrugada e furtou. O que aconteceu? Tinha algumas pessoas ali nas imediações e o bandido certamente não viu essa pessoa. As pessoas de bem pegaram o telefone e acionaram a guarda municipal. A guarda, e a pessoa que ligou, a pessoa que fez a denúncia, ela passou as características do suspeito. E olha só como foi importante. Se não tivesse, por exemplo, essas câmeras, certamente eles não chegariam, né, até o suspeito. O que eles fizeram? Em plena rua Assis Figueiredo, durante a madrugada, eles chegaram ao suspeito do crime, que não teve como explicar por qual motivo ele estava carregando doces no bolso. Ele furtou, né, o carrinho de doces e através dessa câmera de monitoramento, eu estou contando, essa aqui é uma história. Já foram várias ocorrências em que ou a Guarda Municipal ou a própria Polícia Militar, né, conseguiu chegar até os suspeitos devido à ação dessas câmeras. Nós temos um serviço muito bacana na capital mineira. Belo Horizonte tem um projeto Olho Vivo, que já funciona há algum tempo, né, na administração agora do prefeito Alexandre Calil. Ele acabou ampliando ainda mais ali para a área central da cidade, porque não fica barato, né? Você espalhar um sistema de monitoramento desse gasta muito dinheiro. E eu bem me lembro que alguns anos atrás, né, algumas administrações atrás, implantaram esse sistema aqui na cidade, mas foi dinheiro jogado fora. Lembra que era um sistema preto e branco? Gastaram uma grana, a ideia era super bacana, mas ficou defasado. Ali talvez tenha sido uma falta de planejamento imensa do executivo da época. Infelizmente, o tempo passou, novas câmeras foram instaladas e que venham mais, né? Que venham mais câmeras para a nossa cidade, para que a gente possa se sentir cada dia mais seguros. Agora, eu faço essa pergunta para você que está me acompanhando agora. Você que mora nos bairros, por exemplo, você que está aí na Zona Sul me assistindo, você que está na Zona Oeste me assistindo, na Zona Leste, aqui no centro da cidade, e até mesmo nas fazendas. Seria demais sonhar com isso, com esse sistema de monitoramento nos bairros? Seria demais sonharmos com o sistema de monitoramento nas fazendas também?
Imagina só a sensação de segurança. Porque tem aquela velha máxima, né? O bandido por si só, ele é preguiçoso. O bandido ele não gosta de trabalhar. E se ele chega em uma determinada residência e ele vê que ali tem uma dificuldade para ele entrar, o que ele vai fazer? Ele vai partir para o local que é mais fácil. E de certa forma, a câmera inibe o bandido. Não adianta que bota ali um medinho, as pessoas ficam com o pé atrás. Então eu gostaria muito, viu? Eu gostaria muito de no futuro próximo poder acompanhar esse sistema de monitoramento e poder fazer uma matéria, como nós fizemos agora, não somente falando da área central da cidade. Não, também dos bairros da nossa cidade, para que essa sensação de segurança chegue até você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Plan. Sonhar não é proibido. Agora, fazer acontecer depende muito da boa vontade, né, dos nossos administradores, dos nossos legisladores também, para que isso saia do papel. E eu quero aqui fazer um comentário, gente, já que nós estamos falando de segurança em bairros, antes de chamar o intervalo, tropa de elite. Ontem eu fui procurado mais uma vez por moradores ali da Zona Leste, do bairro José Carlos, e ali ninguém mais está aguentando. Nós fizemos uma matéria lá na semana passada, falando com moradores, falando com comerciantes e, sinceramente, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas aumentou ainda mais o número de barracos no meio daquela mata, de frente ao Hemocentro, para os fundos da Delegacia da Polícia Civil e ali, né, da Escola Francisco Escobar. E aí fica aquela pergunta: por que está aumentando, justamente nessa época do ano, a concentração de moradores em situação de rua em determinados bairros da cidade? Sinceramente, nós fomos buscar essa resposta, né, junto à Secretaria de Promoção Social. A resposta ela é meio padronizada sempre, né? É sempre a mesma coisa, né, do direito de ir e vir. Mas, mais uma vez, ontem eu fui procurado por moradores, fui procurado por comerciantes ali da região. E olha só, é o cúmulo do absurdo. Um comércio ter que contratar segurança privada para ficar na porta do estabelecimento. Para quê? Para poder proteger o ambiente de trabalho e também os clientes que vão até o local. Então, sinceramente, o município deveria se mexer. O município deveria agir de uma forma diferente para tentar impedir, né, a chegada desses moradores também para os bairros da cidade. Porque quando está no centro é muito mais fácil. A gente faz uma crítica, o município vai, interfere e acaba dando aquela arrumada ali na parte visual, né? Porque o pessoal pensa muito no visual. O visual, se tá bonito assim, tá bom, ninguém vai reclamar. Agora nos bairros não tem tanta visibilidade assim. E aí os moradores dessas regiões estão sofrendo e muito. Nós vamos cobrar durante essa semana novamente mais uma atitude do nosso município. Vamos ao intervalo, gente. Não, tem um recado ainda, né? Vou falar da Lógica Software para você, que tem uma equipe competente. Eu sou super fã da Lógica Software. Gente, é metodologia moderna, dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Se você quer melhorar quaisquer desses departamentos, eu tenho uma condição especial para você que mencionar o Plantão 47 agora. Basta você entrar em contato com a Lógica no 0800 000 3272, 0800 000 3272. Mencionou o plantão, mencionou o Paulo Marcelo, você ganha 3 meses de assinatura. 0800 000 3272. No próximo bloco tem a nossa entrevista e nós vamos falar também da empresa Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, que segue realizando o simulado de emergência na área de barragem de rejeitos radioativos. Daqui a pouco no plantão. Até já. De volta com você, gente. Vamos lá para a Sertaneja, de frente ao terminal de linhas urbanas, porque o Natal já chegou por lá e tem uma promoção melhor do que a outra para você, plantonista. Vamos para lá. É o Natal, né, gente? Tem lâmpada LED R$ 6,99 a unidade. Já pensou? Tá muito barato realmente, ali de frente ao terminal de linhas urbanas. Olha só, R$ 6,99 à vista. Panela de pressão polida 4,5 litros, R$ 36,90 à vista. E essa Smart TV Samsung por R$ 2.149,90. Tem também, gente, o Xbox One por 10 parcelas, é R$ 1.599. Você paga em 10 vezes sem juros no cartão. Vai para lá, em Francisco Salles, tem o e-commerce também, casasertaneja.com.br.
A empresa Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, está realizando o primeiro simulado externo de emergência em torno da área da barragem de rejeitos em Caldas. Olha só que imagem bonita. A empresa fará o acionamento dos diversos órgãos envolvidos, simulando o rompimento da barragem de rejeitos. A intenção é orientar os moradores da zona, chamada de autossalvamento, a zona de risco. Eles consideram ali para essa região uma distância de até 10 quilômetros da barragem para uma eventual emergência. Na ação, moradores serão avisados por carro de som sobre o simulado. E se não é a ação do Ministério Público, notificando e exigindo e cobrando que essas empresas mineradoras realizem esses simulados, nada estaria acontecendo, não tenham dúvidas disso. Falamos há pouco ali de Brumadinho, Os trabalhos seguem até hoje. E com a chegada do final do ano, um planejamento financeiro anual é o ideal para que você já comece aí o ano de 2020 consciente, programando os seus meses, visualizando ali as despesas. Aqueles que têm menos dinheiro tem que se programar ainda mais. Aquele que tem um pouquinho mais, sobra uma graninha, como investir. São dicas importantíssimas. Além disso, nós tivemos esse ano a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então teve muito trabalhador aí que encheu o bolso nessa reta final do ano. Você tem dúvidas o que fazer com esse dinheiro extra, até mesmo o 13º? Agora no Plantão da Tarde tem dicas importantes para vocês de como entrar no 2020, não no vermelho, mas já pensando em economizar. Eu recebo hoje aqui o economista Leandro Pereira Moraes. Oi, Leandro, boa tarde, bem-vindo ao Plantão. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. É um prazer muito grande sempre estar aqui. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. A última vez que o Leandro esteve conosco foi na rádio ainda, se não me engano era a Rádio Transamérica ainda. O Leandro, que é professor também, vive nessa correria do dia a dia. Estou aí na correria do dia a dia, agora tentando dar um tempinho aqui em Poços, desfrutar um pouco da bela cidade com mais calma, mais tranquilidade. Aliás, até para isso, Leandro, a gente tem que se planejar, não é isso? O planejamento faz parte da nossa vida. Sim, o planejamento é fundamental, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista da empresa, seja do ponto de vista do governo também, para lidar com a gestão do dia a dia. O brasileiro, por si só, ele não tem muito essa cultura, Justamente. De se planejar, de botar as coisas ali em ordem, até mesmo em prever os gastos que ele vai ter durante todo o ano. Justamente, esse é até um grande esforço que a gente vem tentando realizar para colocar técnicas, mecanismos, instrumentos de gestão financeira desde pequeno, desde os níveis mais baixos da escolaridade, para que a criança, depois o jovem e depois o adulto possa lidar melhor com essa questão. Parece algo trivial, mas não é, se você pegar inclusive já estudos, dados, da falta desse planejamento, e do impacto que isso traz, tanto do ponto de vista para a pessoa, quanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do setor público. E falando em termos pessoais, já dados, estudos inclusive que mostram que está entre os maiores índices de explicação de inclusive fim de matrimônio por conta da questão financeira do que diz respeito ao orçamento familiar. A questão financeira, ela interfere muito nessa questão do relacionamento, Sim, é considerado como a segunda causa, depois da traição física, a traição em relação a se esconder dados e questões ou decisões tomadas entre os cônjuges do ponto de vista financeiro. Você tocou num assunto importante, falando das crianças ainda. Seria extremamente bacana se nós tivéssemos, inclusive, na grade curricular das crianças, já esse acompanhamento desde pequeno, como poupar ali e ter dicas importantes. É fundamental, por quê? Porque o que a gente vê hoje, eu sou pai de crianças, meus filhos têm 8 e 10 anos, o que eu vejo hoje é que a gente tem um bombardeamento cultural em relação a um consumismo desenfreado. E, por outro lado, a gente não tem um conjunto de informações importantes para que as crianças, futuros jovens e adultos, saibam lidar com essa questão. Tem que ter essa base em casa e também na escola. Tem que ter essa base em casa e também na escola. Na escola é fundamental essa conversa, esse diálogo a respeito das questões orçamentárias, da gestão, a questão do consumo, a questão que você não pode gastar mais do que você tem, o que às vezes é difícil. A média salarial no Brasil hoje não é muito elevada, então isso às vezes incorre em alguns problemas no que diz respeito à dinâmica desse processo. A literatura sobre o tema, inclusive
para que seja um diálogo básico, para que pessoas de todos os níveis e de todos os níveis de escolaridade possam entender, é muito simples. Se diz que do que você ganha, você tem que guardar 30% para ter um ano tranquilo e que se deparar com algum problema, algum infortúnio, isso possa ser utilizado nesse sentido. Eu sei que não é fácil, mas é o que se diz, é o que a gente deve tentar percorrer, né, como uma meta, como algo para balizar ali até onde você vai, até onde você não vai. Se você conseguir poupar 30% dos seus vencimentos, dos seus ganhos durante o ano, você tem ali uma reserva bacana, dá para você ficar tranquilo. Justamente. Eu sei que cada um tem um nível de renda, cada um tem um nível de renda familiar, porque às vezes você junta com a da esposa ou com os filhos, etc. Mas em média, né, e por outro lado também, cada um tem um nível de gasto, de consumo, que são, né, diferentes para cada pessoa, para cada família, mas em média trabalhar com um valor como esse, que eu acho que é interessante para poder lidar, né, com uma vida financeira mais saudável, menos preocupante, que a preocupação, né, causa problemas até na família, como a gente vem dizendo, mas também problemas psicoemocionais, no trabalho. Então, trabalhar com essa ideia de 30% acho que é legal para ter uma orientação. Nós tivemos esse ano, mais uma vez, a liberação do FGTS, não numa grande escala quando do governo Temer, né? O Temer chegou a liberar até uma fatia maior para um número menor de pessoas naquela época. Sim. Né? Dessa vez agora, um número maior de pessoas, mas um valor bem mais abaixo. Menor. Isso. Teve gente que usou para pagar as contas, teve gente que certamente já gastou esse dinheiro também com presente de Natal. Sim. Enfim, é extremamente importante também ter um foco, né, com relação a esses valores que não eram esperados, na verdade. Justamente. Isso a gente tem que ter dois olhares, né? A análise econômica diz. Primeiro é uma análise microeconômica, que é do ponto de vista daquele indivíduo que tinha o direito de acessar esse recurso e foi lá e pegou. Não é um valor, como você disse, tão significativo, mas é alguma coisa, é importante. Então, cada um deve fazer a decisão de acordo com as suas prioridades. É claro que quem tem dívida, quem está endividado, é interessante tentar usar isso para sanar essa dívida ou parte dessa dívida, inclusive com poder de negociação, para melhorar essas condições, etc. A gente sabe que a gente vem de anos de queda do crescimento econômico, de aumento do desemprego, de queda da renda, e que isso trouxe um aumento do endividamento bastante considerado no Brasil. Então, primeiro ponto, tentar usar para pagar as dívidas. Outra questão é olhar também, né, que junto com o 13º, para aqueles que recebem, usar o FGTS para uma reserva de início de ano. A gente sabe que início de ano a gente tem o IPVA, tem IPTU, tem quem tem a criança tem que comprar material, enfim, a gente sabe que são meses ali pesados, então tentar uma reserva para esse tipo de coisa. E para aqueles que estão mais tranquilos, usar para comprar um presente, para presentear alguém, para comprar uma camisa nova, para fazer uma viagem, para ir até a praia, para dar uma passeada, que faz parte aí. O outro olhar importante é o olhar macroeconômico, é uma medida do governo para tentar dinamizar um pouco mais a economia. Essa medida agora tem previsão de que vai afetar 10 milhões de pessoas e que vai injetar na economia em 2019 em torno de 28 bilhões de reais. Então isso é importante para uma economia que está tentando se reerguer, né, fazer ali. Agora, é de fôlego curto do ponto de vista macroeconômico. E do ponto de vista microeconômico, causa esses impactos possíveis dentro do orçamento do que se pretende fazer. Não é algo que vai mudar o nosso país de patamar. Não é uma medida estruturante, digamos assim, como as medidas que estão tentando aí ocorrer para destravar um investimento, para liberar crédito, para gerar emprego. Mas é uma medida, digamos assim, de fôlego curto, mas que tem um impacto porque vai injetar 29 bilhões de reais na economia. Isso tem um efeito multiplicador que a gente chama, a pessoa compra um determinado produto e esse produto gera emprego na cadeia para trás, mexe com outros segmentos que precisam ser dinamizados para gerar aquilo, então você tem um impacto, mas ele é de fôlego curto. Não é o que vai resolver o problema da falta de crescimento econômico no Brasil, mas ele vai dar, digamos assim, um suspiro aí no final de ano para fechar as contas um pouco melhor. Vamos lá, tem perguntas aqui. O Pablo Bertozzi mora no Jardim Kennedy. Oi, Pablo, boa tarde, bem-vindo. Ele pergunta... vamos tocar no assunto recente, né? O salário mínimo vai aumentar R$ 33 no próximo mês. Ele diz, porém, tudo
Inclusive os produtos básicos estão cada dia mais salgados. Ele pergunta, Leandro, o que fazer para o dinheiro esticar, né? Como que o assalariado pode ver com um aumento desse? Eu sinto quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, né, pegando até um gancho essa pergunta do Pablo, né, o quanto o brasileiro vem perdendo poder de compra também nos últimos tempos. Sim. Olha, Pablo, essa é a questão de $1 bilhão, né? Eu estou totalmente de acordo. Nós tivemos nesse atual governo uma alteração na metodologia, no cômputo do reajuste do salário mínimo, né? No momento que a inflação está mais estancada. Então isso faz com que o salário mínimo não tenha um aumento tão considerável como havia na metodologia anterior. Agora, esse é um ponto. O outro ponto é que os índices de inflação oficiais, né, eles às vezes escondem realidades de cada um. Eu tinha um professor de economia que sempre brincava, que falava que o melhor índice de inflação é aquele que você mesmo calcula, porque cada pessoa, cada família tem a sua cesta de consumo, tem as suas especificidades. E de fato, a gente, no dia a dia, como cidadão, como pessoa comum, nós vamos ao supermercado, você pega R$100, vai com uma sacola, hoje você sai com menos coisas da sacola. E isso é inflação, né, para explicar de maneira mais clara e no nosso dia a dia. E de fato isso vem ocorrendo. A gente teve aí recentemente um aumento no preço da carne, a gente teve um aumento no preço do combustível, a gente teve um aumento no preço da energia. Então são todos, digamos assim, elementos que elevam na cadeia produtiva o preço dos bens e dos produtos que nós consumimos no dia a dia. E às vezes, pela metodologia que se faz, por ser média e generalizado, estes aumentos que nos penalizam, digamos assim, porque a gente com o mesmo dinheiro compra menos coisas, eles não são facilmente detectados nesses índices de inflação. Então, assim, tem que ter criatividade, tem que mexer na cesta de consumo, seja por marca, seja por quantidade, seja, enfim, e ver o que de fato é essencial. Mas eu também concordo que é um aumento, digamos assim, irrisório, pífio, né? E que face a face ao aumento dos preços dos produtos de uso cotidiano, né, é um aumento que não corresponde, digamos assim, à realidade nacional. Aliás, é interessante, né? Não só do atual governo, como dos governos passados também. Todo ano tem essa discussão, né, do aumento do salário mínimo. E o discurso final deles é sempre assim: nossa, esse aumento ele vai impactar não sei quantos bilhões, né, nas contas do nosso país. Como se o trabalhador tivesse culpa disso, né? Justamente. De fato, você tem, do ponto de vista técnico, um aumento, né, no orçamento, porque parte significativa, inclusive, de outros instrumentos são reajustados quando o salário mínimo reajusta. Mas tem que ver também que existem estudos que comprovam que quem ganha o salário mínimo são pessoas que têm o que se chama de uma alta propensão a consumir, ou seja, que consome quase tudo, se não tudo, que ganha. E a cada R$1 que é gasto, gera de 2 a 3 na economia. Então isso dá um impacto importante para a questão, e sobretudo num momento como esse que o país está precisando crescer. É que o olhar em geral da metodologia do desemprego é um índice de inflação e a taxa de crescimento do PIB. Como nós tivemos taxa de crescimento ruim nos anos anteriores e os índices de inflação estão demonstrando queda da inflação, muito embora uma queda, digamos, artificial por conta dessa realidade dos produtos do dia a dia, então isso digamos assim, negativo para o cômputo do salário mínimo ser maior. Agora, como eu digo, em economia você tem que olhar todos os lados. Tem o lado do governo, tem o lado do trabalhador e tem o lado do empregador, que é o chamado tripartismo, que eu estou bastante acostumado a lidar com isso, porque venho de um órgão das Nações Unidas, que é a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que lida com essa questão do tripartismo. Para o trabalhador é irrisório. Para o empregador, às vezes o aumento acima disso, ou acima da inflação, começa também a onerar no ponto de vista na folha de pagamento. E para o governo tem esse outro lado. Então o difícil é orquestrar todo esse movimento, né? Mas de fato, olhando pela perspectiva do trabalhador, é um aumento irrisório que não satisfaz as necessidades face aí aos preços dos produtos de uso básico do dia a dia. Professor Leandro, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa edição ao vivo do Plantão da Tarde. Eu quem agradeço, um abraço a todos e a todas. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Antes de encerrar, eu tenho um recado para você,
recado é da Artipel, em clima de Natal, tá garantido para você os presentes de fim de ano, hein? São várias opções para todos os gostos. Tem linha de presentes como squeezes, copos, canecas, ideal para o presente de amigo secreto. Tem as mochilas e os estojos da Kipling também. As estampas super atuais e o pagamento é em 10 vezes sem juros. São 2 endereços aqui em Poços de Caldas, Rio de Janeiro e Assis 674, e tem o Instagram da Artipel também que tá super bacana, @artipelpapelaria. Eu volto hoje à noite ao vivo às 7 horas com o Plantão 47. Até lá!